É um privilégio muito grande estar dividindo a palavra de Deus mais uma vez com cada um de vocês. Eu sou o presbítero André Castro, eu sou da Igreja Batista do Discipulado e nós estamos todas as quintas-feiras dividindo um tempo com cada um de vocês, com a palavra de Deus, e todos são muito bem-vindos. Cada um de vocês é muito bem-vindo a estar aqui. Nós estamos nesse momento, ao mesmo tempo, no Instagram e no YouTube. Então, você pode estar vendo em qual mídia você tem uma visualização melhor daquilo que vamos tratar hoje. Eu peço que você que entrou no Instagram possa colocar aí nos comentários, e eu vou estar marcando, Atos capítulo 18, verso 25. Nós vamos estar estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já um longo processo de ensino em cima de Atos dos Apóstolos já há muitos meses. Então eu peço que você que entrou no Instagram coloque Atos capítulo 18, verso 25, e você que entrou no YouTube, coloque no chat Atos capítulo 18, verso 25. Isso auxilia as pessoas dentro da captação do ensino. Ok? Nós vamos fazer uma leitura e a partir dessa leitura vamos estar iniciando este ensino. Todos são muito bem-vindos. Me acompanhem, por favor, seja no Instagram ou no YouTube. Diz assim a palavra de Deus, e eu vou começar um pouquinho antes, em Atos 18, a partir do verso 18, para a gente entender o contexto. Diz assim a palavra de Deus: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Verso 19 agora. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, ou em algumas versões, subiu a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Por favor, me acompanhem nesse momento em oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir as Escrituras, é uma oportunidade ímpar, Senhor, maravilhosa. Que o Espírito Santo esteja em cada família, em cada lugar, em cada momento, com cada uma das pessoas que estão ouvindo as Escrituras agora. Que haja realmente a iluminação por parte do Espírito Santo e que cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, diante desse momento, possam dizer: Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu precisava ouvir essa palavra. Nós te pedimos que Satanás saia derrotado de todas as batalhas que tem travado para destruir a mente e o coração dos filhos de Deus que estão ouvindo essa pregação. Pedimos que Satanás bata em retirada e que os espíritos das trevas que assolam os filhos de Deus e tentam os tragar, mas não podem, pelo poder do Espírito, sejam afastados. Te peço também que todos aqueles que não te conhecem, Senhor, venham a te conhecer nessa pregação, que o coração possa ser mudado, transformado, aberto. Esse é o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Novamente, uma boa noite a todos vocês. Nós estamos ao mesmo tempo no Instagram e no YouTube, para aqueles que puderem
assistam em qualquer um desses canais, dessas plataformas. Nós vamos estar hoje tratando de um assunto muito interessante. A história de um homem vai ficar muito claramente visível a nós em todo o tempo. Ela vai ser o pano de fundo para o Evangelho. Ou seja, a história deste homem vai nos trazer profundas indagações sobre nossas vidas acerca de como lidamos com o Evangelho. O nome dele é Apolo. Ele é alguém que nós vamos estar hoje observando como um servo de Deus, que, colocado à disposição do reino, passa a ser para nós um paradigma para muitas coisas. Antes de entrar propriamente em Apolo e na compreensão da história, da narrativa de Apolo em Atos, eu gostaria de convidar a sua lembrança um texto bíblico que narra uma situação extremamente peculiar. Talvez a primeira de uma série de coisas que o homem iria fazer a mando de Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 19, Deus ordena de que Adão, logo após Deus ter criado os animais, Adão dê nome aos animais. Adão nomeie cada animal segundo a sua espécie. Sabemos que isso é algo que no Antigo Testamento tem uma validade muito diferente daquilo que talvez nós imaginemos para nós. Dar nome não é somente dar um som para algo, mas dar nome é estabelecer um limite dentro de um ponto de vista analítico, onde nós conseguimos, pelas características de algo, nomear, limitar aquele algo a um nome. Gênesis capítulo 2, verso 19, então, traz o primeiro trabalho que o homem tem. Logo após os animais serem criados, Deus diz: nomeie-os, dê nome a cada um deles. E nesse trabalho analítico, que é um trabalho dado por Deus ao homem, nós temos uma das características mais claras da raça humana. A raça humana nomeia, a raça humana dá limites em formatos de nomes para que ela possa ligar um fato a alguma coisa. Enfim, nós costumamos reduzir as coisas a nomes para que com o nome a gente possa identificar e falar sobre. Nós estamos no capítulo 18 de Atos, e precisamente aqui, onde Paulo deixa Priscila e Áquila em Éfeso, e Paulo sobe e segue para Jerusalém, nós temos talvez uma tentação para nós, filhos de Adão. Assim como Adão nomeou os animais, nós gostamos de nomear todas as coisas. Mas nós temos um problema aqui. Nós temos um problema de nomear, de delimitar. Como nós podemos categorizar Apolo? O que pode nos trazer diante das grandes colocações que Lucas, o evangelista, vai trazer aqui, como podemos fazer uma inferência de quem é Apolo? Como podemos dar nome ao cristianismo de Apolo? Caso você tenha lido comigo a história de Apolo, e ela está aqui em Atos capítulo 18, do verso 24 até o verso de número 28, nós vamos encontrar um homem que é judeu, egípcio de Alexandria. Ele é eloquente, ou seja, ele é treinado retoricamente. Ele é instruído no caminho de Jesus. Ele expõe o evangelho com precisão. Ele é fervoroso no espírito, e logo a gente... Claro que no Novo Testamento o fervor é ligado ao Espírito Santo. Não é somente um homem que tem uma alma fervorosa. Né? Não, aqui o fervor no Novo Testamento é sempre fervor no Espírito Santo. Tanto é que ele vai ser categorizado como um homem poderoso no Espírito. Um homem poderoso na sua eloquência nas Escrituras. E o poder vem do Espírito. Um homem fervoroso no Espírito... e um homem que conhecia apenas o batismo de João e estava pregando nas sinagogas, ou precisamente na sinagoga de Éfeso. Olha, como é que vamos nos esforçar para tentar categorizar Apolo? Um judeu egípcio, eloquente, fervoroso no espírito, mas que só conhece o batismo de João, então obviamente ele não foi batizado como os cristãos no ministério de Jesus Cristo, no ministério dos apóstolos. Ele não conhece esse tipo de batismo, ele não conhece o
batismo com o Espírito Santo, preste atenção, mas ainda assim é fervoroso no Espírito, quando a gente encontra aqui no verso 25. Difícil, né? Todas essas conexões, todas essas armações, todas essas junções nos levam a refletir como nós podemos categorizar ou encaixar o cristão Apolo dentro de uma das nossas caixas, nossas disposições. Ele é um cristão primitivo do Oriente. E hoje a gente diria é um reformado, é um pentecostal. Não, ele tem um fervor no Espírito, ele já devia ter uma relação pentecostal. Não, mas ele é muito instruído nas Escrituras. Ele talvez hoje fosse anacronicamente citado tal como um reformado que gosta. Então a gente tem um problema aqui. O que Lucas prefere fazer com Apolo? Lucas prefere narrar. Ele sabe que tentar encaixar Apolo em uma das nossas óticas monolíticas não vai dar certo. Apolo, então, é colocado aqui como uma narração, uma narrativa. Lucas não tenta colocar Apolo como qualquer outra coisa, senão com as suas características. Porém, isso não significa para nós que vamos estudar o texto de que tenhamos diante de nós um texto que não traz absolutos, ainda que seja um texto narrativo que não traga concretamente aspectos que vão nos fazer pensar em muitas coisas. Portanto, embora nós tenhamos um texto narrativo que expõe um homem tão multifacetado que é quase que impossível de você encaixar em um formato, ainda assim, nós temos coisas muito profundas e absolutas que podemos extrair daqui. Isso vai ser um tapa sem luva nos julgadores de plantão, naqueles que gostam rapidamente de enquadrar as pessoas dentro de sentenças. Não, se tem o Espírito Santo, já deve ter sido batizado. Não, ele foi batizado com o Espírito Santo, porque tem o Espírito Santo, então o Espírito Santo veio sobre ele, mas ele só conhece o batismo de João. Olha o emaranhado de situações aqui. Apolo passa a ser para nós um tanto quanto enigmático. Nossa tentativa adâmica comum de nomear todas as coisas pode acabar indo pelo ralo. Pregadores, fiquem atentos ao que vão ouvir. Julgadores, fiquem muito atentos. Colaboradores. Cada um vai ser contemplado nesse estudo com um olhar peculiar trazido através da narrativa de Apolo. Essas lições que nós vamos receber, eu gostaria de dizer que são, eu poderia denominar, de lições do Evangelho através da vida de Apolo. Nós vamos aprender algumas lições com a vida de Apolo, que são lições que evocam, que apontam, que demonstram, que expressam como o Evangelho alcançou Apolo e como essa narrativa de Lucas é evangelical ao extremo. O primeiro ponto que eu gostaria de citar com vocês, eu gostaria de falar sobre Apolo, um cristão. Sim, se tem como a gente chamar ele de alguma coisa diante do que foi narrado, é de que Apolo é um cristão. A gente não tem como perder isso de vista. Se você puder observar, é muito característico que Apolo tem o que um cristão precisa ter para ser chamado de cristão. Então, ainda que nós não tenhamos como dizer discípulo disso, amigo daquilo, da igreja de tal, enquanto a gente não tem essas caixas para colocar Apolo, certamente a gente tem para colocar Apolo o nome de cristão, que é o que a gente chama alguém que crê em Jesus Cristo e vive segundo ele. Repare o verso 24. No verso 24 diz que ele é um homem eloquente, e aí a gente vai pensar depois na eloquência, mas é poderoso nas Escrituras. Significa que toda a articulação dele, toda a instrução dele é nada mais, nada menos do que apenas uma maquiagem para que a substância das Escrituras, do Evangelho, seja colocado à disposição de sua fala. Ele conhecia as Escrituras. 2, verso 25, ele conhecia o caminho. Aqui o caminho, todo mundo que já leu o Novo Testamento sabe que o livro de Atos, principalmente, trata o caminho como o caminho de Jesus. Era assim, a seita do caminho era como chamavam os cristãos. O verso 25, parte B, diz que era fervoroso no espírito, ou de espírito.
Os comentaristas ficam um pouco divididos se não era um aspecto de força na sua fala, fervor do espírito, como alguém que tinha um espírito animado, mas o problema é que todas as conotações que o Novo Testamento traz para alguém de espírito fervoroso, com o espírito fervoroso, é porque ela tem o Espírito Santo. Então, este homem tem o Espírito Santo. Verso 26, ele anunciava Cristo. Repara aí que ele fazia isso na sinagoga. Ele ousadamente expunha o caminho de Cristo. E no verso 27, ele fazia isso mediante a graça. Depois que acontecem eventos que envolvem Priscila e Áquila, ainda assim é citado de que ele faz isso mediante a graça de Deus. A ação de Apolo é mediante a graça. Esse homem conhece as Escrituras, prega o caminho, tem fervor no Espírito e age segundo a graça de Deus. Este homem é um cristão. Apolo é um cristão. Lucas não duvida disso quando expõe as características. Nós sabemos que Lucas era um habilidoso escritor. Então, quando ele coloca as características, embora ele não consiga dar uma forma final à categoria humana desse cristão, ele coloca, é um cristão. Nós estamos diante de Apolo, Atos 18, verso 24 até o verso 28. E o cristão Apolo é caracterizado aqui. Muitas pessoas talvez queiram saber como podemos observar e caracterizar um cristão. Eu digo, olha para Apolo, fervor no espírito, age mediante a graça, é instruído no caminho do Senhor e é alguém poderoso nas Escrituras. Se você conhece alguém assim, você conhece um cristão. Apolo é um cristão. Mas existem aspectos em Apolo que vão nos trazer, vão nos trazer evidências de que ele tinha outras características que não são somente estas. Por exemplo, nós temos aqui um aspecto claro de que ele pregava sozinho. Sim, Apolo está pregando sozinho. Nós entendemos aqui que Deus converteu Apolo. Nós entendemos claramente que Apolo é convertido e que existe um antigo texto de Atos dos Apóstolos que tem uma adição, é um trecho a mais do que tem nas nossas Bíblias. E se a adição estiver correta, embora ela não seja de toda confiável, mas ela traz uma luz. E essa adição diz assim, ele foi instruído em sua pátria, ou seja, ele foi instruído na Itália, e a Alexandria do Egito pertencia à Itália. Ele fora instruído na Itália, ele aprendeu na Itália. Não vou fazer uma afirmação, mas é possível sim que ele tenha aprendido na Itália. É possível que pessoas que viram o Pentecostes em Atos 2 tenham voltado até sua terra. Atos capítulo 2 cita egípcios como pessoas que estavam ali, que voltavam daquela viagem, passavam, viram todo o Pentecostes. É possível. Mas vamos nos ater ao texto. Nós temos aqui um homem que veio de Alexandria. Isso é importante de ser citado. Ele veio de Alexandria. Alexandria era a segunda maior cidade do Império Romano. Alexandria tinha a maior sinagoga fora das terras de Israel, fora da Judéia. A maior sinagoga do mundo era de Alexandria. Ela era tão grande e cabia centenas de pessoas em uma delas lá, que a sinagoga de Alexandria, ela tinha uma plataforma, um púlpito, que fazia com que o pregador ficasse acima e pregasse para muitas pessoas. Não tinha microfone, não tinha nada disso. E os caras pregavam. Então, na sinagoga de Alexandria, nós tínhamos uma forte ênfase na exposição. Também nós temos em Alexandria uma tradição filosófica muito forte, uma tradição retórica muito forte. Um exemplo é o filósofo Filo de Alexandria, que é alguém expressivíssimo, né? O judeu Filo de Alexandria. Esse camarada é extremamente hábil na arte retórica, tem escritos que deixaram até hoje sua marca indelével. Então, nós estamos diante de um homem que sai de uma condição, de um ambiente intelectualizado, mas aparentemente sem nenhuma igreja. Não há nenhum indício que a esta altura do campeonato nós tenhamos uma Alexandria com igrejas, comunidades cristãs. Nós sabemos que o Novo Testamento, toda vez que cita alguém convertido, cita dentro de um contexto.
ou ele é um irmão de uma igreja, ou ele é discípulo de Paulo, discípulo de João Batista. Nós não encontramos nenhuma afirmação para Apolo. Ele não é discípulo de ninguém, ele não vem de comunidade nenhuma, ele não pertence aparentemente a nenhuma igreja, ele aparentemente está ali por algum motivo que nós não sabemos. Ele está naquela cidade e entra na sinagoga e prega na sinagoga, e pela disponibilidade dele depois de ser enviado para Corinto, me parece que ele estava indo para pregar, porque ele não parece estar fazendo negócios. Ele parece que realmente é algum tipo de pregador, ou algum tipo de mestre itinerante, ou alguém que depois de ter ouvido a mensagem de salvação, foi e pregou. Este é algo importante para nós citarmos aqui, e aí os julgadores de plantão vão estar muito atentos. Aparentemente estamos diante de um homem que não tem uma igreja a qual foi filiado até agora, ele não tem um mestre talvez expressivo do ponto de vista cristão, um tutor que seja citado, ele é um desigrejado e mostra para nós aqui que Deus salva pessoas pelo poder do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, através do conhecimento do Evangelho. Esse homem teve contato com o Evangelho, mas nós percebemos aqui que esse homem está isolado, ele está desconectado, ele nem foi batizado em Jesus, ou seja, ele nem é batizado como eu ou outras pessoas são em nome de Jesus, mas ele está pregando numa sinagoga. Lucas não interroga isso, Lucas não questiona essa ausência de fatores que para nós, não, meu Deus, né? Mas você pertence a qual igreja? Mas você plantou essa igreja por quê? Mas é aquilo, sabe aquele monte de perguntas que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, deveria fazer, é ouvir o Evangelho, se o Evangelho está sendo pregado. E foi o que Priscila e Áquila fizeram. Então, esse cara está pregando o Evangelho. Ele é irmão. Vamos ouvir esse cara. Aí, quando trouxeram ele para perto, é nítido que o que nós temos aqui é o amor cristão colocado à disposição da vida de Apolo, onde a gente já vai averiguar. Mas eu fico pensando aqui, ele não foi enviado por homem algum, ele não foi enviado por igreja nenhuma, ele não pertence a nenhuma igreja, e ele foi salvo por Jesus Cristo no poder do Espírito Santo pela palavra de Deus. Nós temos aqui afirmações que para qualquer pessoa que gosta de categorizar as outras mediante a precedentes para ver se ela é salva ou não, vai encontrar algum tipo de resistência, algum tipo de dificuldade. Nós vamos encontrar desafios aqui ao tratar de Apolo. E por que isso é tão importante, né? Parece muito com aquele trecho de Atos que diz: "Cri, portanto falei", por isso que eu falei, eu crio, eu não tenho como parar de falar. Né? E isso nos leva a uma segunda lição. A primeira é que a mensagem do Evangelho salva pessoas quando e onde nós não sabemos. E ela chega de um modo que às vezes nós nem sabemos como Deus chegou a levar aquela mensagem. Como diz o Senhor, ou como diz pelo menos João, né? Se é que aquela frase não pertence a Jesus Cristo, mas quando João está escrevendo o Evangelho, no capítulo 3, aquele trecho é de Jesus mesmo, né? Às vezes a gente tem dúvida se João 3,16 é de Jesus ou é um comentário de João sobre a conversa com Nicodemos. Mas esse trecho é de Jesus. O vento sopra onde quer. E aí, ao invés de ouvirmos o sopro, sentirmos o sopro, sabe o que a gente faz? A gente fica tentando entender de onde o sopro veio. Mas de onde veio? Quem enviou? Quem fez? E nós ficamos tentando pegar uma raiz humana para convicções que o Espírito Santo pode fazer brotar no coração de cada um de nós do modo como ele quiser. Eu ouvi uma vez a história de um homem que se tornou pastor, né? Ele se tornou um pastor cristão. Ele estava bêbado no chão, jogado no chão, bêbado, completamente desacordado, e uma pessoa foi e colocou um panfleto, desses mais simplesinhos possíveis, colocou um panfleto no bolso desse cara. Quando ele acordou, bêbado, puxou o panfleto, ele leu a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo atuou no coração dele, ele se converteu. Anos depois se tornou um pastor cristão, um pastor evangélico. Sabe o que acontece? É o poder de Deus. E o poder de Deus estava sobre a vida de Apolo. Nós precisamos compreender essa grandeza que é o Espírito Santo. Precisamos nos submeter ao mover do Espírito Santo. E se por um lado nós encontramos aqui um aparente desengrejado, não tutoriado,
não enviado, pregando o que a gente vai encontrar logo em seguida. É uma segunda grande lição do Evangelho na vida de Apolo. Deus não deixa a sua obra, não deixa de continuar a sua obra que ele começou na vida de alguém. A obra que foi começada na vida de Apolo foi continuada. Aquele que começou a boa obra vai terminar. E o que nós temos em seguida, após essa grande exposição de Apolo, é 2 cristãos cheios de amor, usados por Deus para trazer Apolo para mais perto. Traz ele para mais perto. E aí o que eles fazem? Repare aí no verso de número 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Deus começa uma obra da gente e essa obra não vai parar porque ela é de Deus. Então, independente de como o Evangelho chegou até Apolo e das imprecisões que ele tinha em relação ao que ele já sabia, Deus continuava a sua obra. Então, Deus vai e cada um de nós que fomos salvos, ele vai nos questionar quanto a sermos mais precisos, ele vai nos encorajar a sermos mais profundos doutrinariamente. E o que nós vemos no verso 25 é de que ele conhecia a fé cristã, mas que no verso 26 parece que ele não é tão exato, ele não é tão preciso no caminho de Deus. E aqui, o caminho que está descrito aqui no verso 25 não é o mesmo caminho. Deixa eu ver se é o verso 25. Instruídos no caminho do Senhor, verso 25, não é a mesma expressão para o verso 26, onde diz caminho de Deus. A expressão do verso 26 em grego aponta mais para uma dimensão de significado e aplicação. Ele sabia a mensagem, ele estava expondo possivelmente o martírio de Jesus, a ressurreição de Jesus, mas faltava-lhe significados mais profundos e uma aplicação mais precisa do caminho de Deus. Então Priscila e Áquila o chamam, eles chamam para que o conteúdo do Evangelho seja mais bem disposto. Existe em muitas pessoas uma grande preguiça doutrinária. Existe em grande parte de cristãos, e eu não vou nem julgar se são ou não aqui, mas eu vou pensar assim, muitos cristãos têm preguiça doutrinária. Eles acreditam que aquilo que eles receberam no começo lhes serve para toda a vida, e de fato lhes serve, mas Deus quer continuar acrescentando para que sejamos mais precisos acerca de nossas afirmações. Essa precisão, essa busca por precisão vai tornar muitíssimo mais profunda a proclamação. E as pessoas, quando elas encontram um evangelho genuíno, elas são encontradas pela doutrina cristã em uma exposição categoricamente bem amarrada, a vida delas não somente muda, mas a compreensão é acelerada. Coisas erradas são deixadas de ser feitas logo de começo, quando você ensina o Evangelho e a doutrina de modo correto. Coisas que as pessoas levariam 15, 20 anos para poder entender, são entendidas logo no primeiro, segundo, terceiro ano, porque obviamente ela vai evitar cometer equívocos e continuar com idolatrias que ela não sabia que era, continuar com falácias que ela achavam que eram verdadeiras, maldições que Deus já quebrou há muito tempo, mas ela ainda tinha medo. Logo, quando nós estamos falando de que Priscila e Áquila olharem para aquela cena e falam assim, não, a gente vai ajudar esse cara. E eles chamam ele para perto. E aqui eu gostaria de estimular você que está ouvindo essa live sobre Apolo, você que talvez pense assim, eu já me converti, o importante já foi feito. Sim, a grande obra de salvação começou. E Deus quer cada vez mais separar você do Egito que você vivia, da condenação que você vivia em termos de escravidão ao pecado. Pessoas que não querem aprender, que não se submetem a ser tutoriadas, que não se submetem a abaixar a cabeça e ouvir. Pessoas que estão há mais tempo na jornada não vão conseguir entender um monte de coisas que Deus quer que elas entendam.
E isso aqui é muito importante porque você pode ver que no verso 27, 28, aqui do capítulo 18, logo em seguida nós temos um Apolo que, quando enviado para Acaia, precisamente para a igreja da cidade de Corinto, ele é uma grande bênção. Se você vê aqui o verso 27 e 28, quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Olha, ele foi uma grande bênção quando ele foi podado, quando ele foi corrigido, quando ele foi tratado, ele foi muito mais abençoador. Ele estava talvez batendo cabeça com coisas que poderiam já ser descobertas. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão diante da fé cristã, mas insistem em não estudar, insistem em não aprender mais profundamente o Evangelho, se saciam em ficar com o que aprenderam e pronto, está resolvido, vamos seguir. Essa realidade não condiz com as Escrituras. Conheçamos e prossigamos em conhecer, diz o profeta Oséias. Nós precisamos avançar em conhecimento. E diante dessa realidade, é tão impressionante o modo como Apolo serve a Deus em sua vocação, que quando ele chega em Corinto, Paulo tem na primeira carta que dizer, olha, eu e Apolo somos cooperadores do mesmo evangelho. Imagine, Paulo está ali estabelecendo uma relação de igualdade ministerial com Apolo, dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, para mostrar que quando Apolo chegou em Corinto, ele era impressionante. Deus havia colocado sobre ele tamanha unção, tamanha precisão, dom, vocação. Apolo era impressionante. E quando ele chegou em Corinto, obviamente, ele deve ter deixado uma marca muito profunda, deve ter abalado as pessoas, não somente com a sua retórica, mas com o seu evangelho. E hoje, Deus, presta atenção, Deus salva as pessoas sem precisar de ajuda. Mas quando Ele salva, Ele não as deixa permanecer como elas estão. As pessoas que são salvas avançam doutrinariamente e elas fazem isso porque elas são corrigidas e transformadas por outras pessoas também. Elas servem a uma igreja. Repare, ele foi enviado para uma igreja. O desigrejado Apolo, agora ele foi enviado para batalhar numa igreja. Ele foi enviado para vivenciar a vida de igreja. Ele recebe encorajamento. Dê uma olhada no verso 27. Priscila e Áquila encorajam ele, os discípulos daquela região encorajam ele precisa de encorajamento. Então perceba, por favor, aqui sobre Apolo. Ele avança doutrinariamente quando ele é corrigido por irmãos que entendem melhor, quando ele se submete a essa correção, quando ele é encorajado e ligado a uma igreja. Olha aí, nós temos um Apolo que agora está conectado a uma igreja, está estabelecido em uma igreja. Isso aqui é muito nítido para nós. Deus salva as pessoas em Cristo Jesus e Ele salva essas pessoas para uma vida comunitária. Nós precisamos entender que dentro do fundamento do cristianismo, dentro das estruturas mais básicas do cristianismo, está ser salvo pelo Evangelho, no poder do Espírito Santo, avançar doutrinariamente, pregar aos incrédulos, pertencendo a uma igreja. É incrível quando você encontra pessoas que abandonam esses pilares. A minha esposa lê para mim, o meu marido lê para mim, a minha filha gosta muito de livro, o meu filho gosta muito de livro, eu sou mais... Olha o problema que nós temos aqui. Nós temos um Apolo que já sabe bastante, mas que aprende muito mais quando se permite ser corrigido, ser instruído. E eu avanço aqui, indo para a segunda metade, indo quase segunda metade para o fim desse estudo, onde nós temos uma conexão muito clara com aquilo que nós entendemos como piedade cristã dentro do Evangelho. O Evangelho que Apolo está aqui pregando, que está sendo corrigido por Priscila e Áquila, ele é um evangelho muito claramente visto em pessoas humildes.
eu gostaria que você pudesse perceber do que estou falando ao citarmos um pouco de quem é esse Apolo. Caso você não lembre, e aí eu busco uma história anterior, quando Jesus encarna, vem ao mundo e prega, os fariseus não recebem Jesus. Afinal, é o filho do carpinteiro. Quem é que vai dar ideia para o filho do carpinteiro? Não conhecemos seus irmãos, suas irmãs não estão aqui entre nós? Não é este o filho do carpinteiro? Não tem instrução formal? Quem é que te deu autoridade para falar essas coisas? De onde é que você tem? Que autoridade é essa que você tem para falar essas coisas? Eles não se submetem ao evangelho. Preste atenção, por favor, você que está me ouvindo aí do outro lado. Eles não se submetem ao evangelho. Os fariseus não se submetem ao evangelho. Porque eles olham para Jesus e veem um homem simples, sem ethos social, sem família abastada, sem instrução formal, né, sem seminário nas costas. E aí sabe o que acontece? Eles não se submetem a uma transformação por meio do evangelho, porque eles julgam a aparência dos homens, eles julgam segundo seus próprios corações. Apolo era uma pessoa que veio de uma cidade enorme, a segunda maior cidade do Império Romano. Eloquente, dê uma olhada aí no verso 24. Eloquente, essa expressão significa instruído retoricamente. Ele foi instruído na retórica clássica, na capacidade de construção de gêneros literários. Ele era alguém que foi treinado para falar bem, treinado para argumentar, treinado para estruturar uma boa fala e entregar algo que você não tem nem como refutar. Mas escute, ele era salvo. E quem é salvo pelo Evangelho, quando ouve alguém pregar o Evangelho, quando ouve alguém corrigir no Evangelho, abaixa a cabeça. Sabe quem fez isso? Dê uma olhada aí, verso 26. Priscila e Áquila. Priscila está antes de Áquila. Não fuja desse dilema, porque ele vai mexer com a cabeça de muita gente que quer negar o óbvio. Ela está nesse momento sendo enfatizada, porque muito provavelmente nesta ação ministerial aqui, como em muitas, mas nessa ação ministerial aqui, ela é mais incisiva, ela é mais eficaz, ela é mais proeminente. Priscila está sendo citada antes do seu marido, não por uma insubmissão, não porque ela era a liderança dele, mas pela disposição e característica do próprio ministério de Priscila. Ela tem uma dinâmica mais incisiva, mais efusiva, ela é alguém mais proeminente, pelo menos nos cenários onde ela é citada em primeiro, antes de seu esposo. Ele é corrigido por uma mulher em um tempo onde mulheres eram categorizadas, os judeus achavam que as mulheres tinham menos voz que cães. Os gregos, eles zombavam da capacidade intelectual de mulheres, alguns filósofos acreditavam até que elas eram inferiores intelectualmente. Esse homem, treinado retoricamente, instruído nas escrituras, salvo, ouve uma mulher, ele abaixa a cabeça e ouve essa mulher corrigindo ele. E o marido dela, assim como ela, mas aí eu cito o marido dela para encabeçar esse processo, fazedor de tendas. Ele não é ninguém de estilo, não é um cara rico e nem tampouco de uma profissão fantasticamente reconhecida, um fazedor de tendas. Sim, uma mulher e um fazedor de tendas. E este homem abaixa a cabeça. Essa humildade aponta para Jesus. Quando nós ouvimos o Evangelho e nós nos submetemos ao Evangelho, independente se é alguém mais jovem, se é alguém mais simples, se é alguém não com instrução, mas nos corrige no Evangelho, corrige a nossa doutrina no Evangelho. Se fomos salvos, acatamos, ouvimos e abaixamos a cabeça. Sabe por que muitos pais que têm seus filhos convertidos não se convertem e ainda assim se dizem salvos? Porque não estão dispostos a ouvir o Evangelho. Estão querendo ouvir a pessoa que fala. Quem é você? Olha para a minha história, olha quantos anos eu tenho de igreja, olha... Sabe o que acontece nisso? Nós temos uma pessoa que talvez esteja diante de um filho, de uma filha, de um parente, pregando o Evangelho assim, ó. E o máximo que a pessoa faz é, legal. Porque o temor dos homens, ou seja, o agradar os homens, o temer os homens, está muito mais dentro do coração dessa pessoa do que temer o Evangelho.
O evangelho é evangelho na boca de criança, o evangelho é evangelho na boca de um senhor, de uma senhora idosa, de um homem de meia idade, de uma mulher, não importa, o evangelho é evangelho na boca de quem for falar. Uma pessoa salva pode estar certa, ainda que ela seja alguém completamente distante da sua capacidade intelectual. Porque se o evangelho foi pregado através de quem quer que seja, ele precisa ser acatado pelo próprio evangelho, ser o evangelho de Deus em Cristo Jesus. Muitos pais não são salvos porque não têm humildade para ouvir seus filhos. Muitos pastores não mudam porque não têm humildade para ouvir suas ovelhas. Muitas lideranças não são corrigíveis porque não são capazes de acenar com a humildade que Apolo teve aqui e que eu creio que você deveria rever quando ouve alguém. Sabe, quando alguém diz para você que você tem dificuldades de ouvir, que você tem cabeça dura ou qualquer coisa desse tipo, tome muito cuidado. Porque isso pode te impedir de crescer em muitas áreas com relação à vida cristã. Eu não quero nem tocar nos outros ângulos da vida. Mas a vida cristã necessita de não sermos cabeça duras, necessita de não sermos pessoas difíceis em ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Então, você pode estar se negando a crescer em fé quando se nega a ouvir pessoas. Apolo aponta para o evangelho, a mensagem da salvação, quando ele prega a mensagem da salvação, mas ele é capaz também de ouvir a mensagem da salvação. O evangelho não pode ser visto apenas porque alguém prega bem, mas porque alguém ouve bem o evangelho. Humildade também envolve outra dimensão aqui, se você talvez não tenha percebido, mas Priscila e Áquila também são um palco de humildade. Como nós sabemos, Priscila e Áquila são homem e mulher num tempo onde mulheres não eram possíveis de serem citadas antes de homens em nenhuma estatura, em nenhum serviço, em absolutamente nada. As mulheres eram subjugadas, o evangelho tem essa quebra. Isso não se trata de insubmissão, isso não se trata de surgimento de pastoras, nada disso. A Bíblia não fala que mulheres serão pastoras, fala que homens são líderes na igreja, mas isso não exclui as mulheres de contribuições valorosas e de que em alguns momentos, ou muitos, vamos ouvi-las, os pastores, e falar assim, essa irmã está certa. Essa irmã está certa, eu estou errado. Então, nossa problemática aqui não é só com a humildade de Apolo, o instruído, mas a humildade também de Áquila em perceber que a sua esposa tem ali uma dimensão de vocação que não pode ser calada. E ela não é pastora para isso, nem precisa ser. Aqui também nós podemos ver que a Priscila e o Áquila, eles não são pregadores públicos. Como você pode encontrar no verso 28, diz que Apolo, ele publicamente, ou seja, tinha uma oratória, uma capacidade que Deus deu a ele, e também foi instruído através disso, pela graça também, a pregar e convencer as pessoas com argumentos públicos. Mas Priscila e Áquila nunca são descritos como oradores públicos. Mas sabe, uma das humildades que nós também precisamos ter é que muitos de nós, eu vou dizer, a esmagadora maioria, não será orador público. A maior parte dos homens e mulheres nas nossas igrejas que podem estar ouvindo essa mensagem não vão ser pregadores públicos, no sentido de para muitos. Mas isso não tira a dimensão da grandeza que é falar o evangelho. Pregar para 200 pessoas ou pregar para uma, é necessário que o dispenseiro seja encontrado fiel. Cuidado para que o que você queira talvez é um palco, um púlpito, mas não ter o privilégio de pregar a mensagem. A mensagem em si, ela é privilegiosa. Você que prega o evangelho recebe esse grande privilégio de poder levar essa mensagem. Cuidado para não ficar triste porque não consegue pregar direito. Cuidado para não se entristecer porque você não é bom em fala pública. Cuidado para não ficar olhando para os pregadores e dizer assim, poxa, ele está pregando, eu não. Cuidado. Quando Priscila e Áquila chamam Apolo, eles fazem um bem enorme para a pregação pública, porque elas ajudam um pregador público a pregar com precisão. Que o Senhor possa dar ao seu coração não somente a direção para o que você tem que fazer, mas para o que você também não deve insistir, caso não seja um caminho que o Senhor lhe deu. Nós estamos concluindo em alguns minutos aqui, mas eu quero mostrar para você, através desse estudo,
de que Apolo nos orienta, nos demonstra através da vida dele, através de como ele recebe correções, através de toda a dimensão de sua instrução, e também para nós mesmos serve como devemos olhar cristãos e talvez ser um pouco mais reticente em categorizá-los segundo nossa própria vontade. Apolo é uma demonstração narrativa de Deus através da vida de Lucas. O autor de Atos é uma demonstração de como o Evangelho é eficaz, como o Evangelho é crescente em termos de aprendizado, como o Evangelho vai galgando pedaços na vida de alguém, como o Evangelho vai pegar um desigrejado e colocar dentro de uma igreja, vai pegar um homem instruído que vai ser corrigido por gente simples. E eu concluo aqui dizendo que, em primeiro lugar, uma primeira conclusão para esse estudo, nossa arrogância de categorizar rapidamente as pessoas, empacotá-las e julgá-las. É reformado, é pentecostal, é arminiano, é calvinista. Nossa rapidez em categorizar as pessoas nos impede muitas vezes de ouvir que elas estão pregando o Evangelho. E o Evangelho é mais importante do que nossas caracterizações. Embora nós tenhamos amarrados doutrinários, e eu particularmente considero que alguns são bem mais precisos, saudáveis e bíblicos que outros, há também, muitas vezes da nossa parte, uma dificuldade muito grande quando nós ouvimos o Evangelho, mas as coisas que estão ao redor às vezes trazem ruídos e a gente fala, mas de onde ele veio? De quem é? De que igreja? É o quê? E às vezes não estamos percebendo o que Deus está falando. O Evangelho precisa ser a primeira atenção dos nossos ouvidos. As outras coisas a gente vê depois. E foi isso que Priscila e Áquila fizeram. Eles ouviram o Evangelho e depois chamaram ele mais para perto. Eles não colocaram uma mensagem no final da pregação e esculacharam o pregador. Eles não mandaram uma postagem aberta no Facebook dizendo não ouçam esse pregador porque tem isso de bom, mas isso tem de ruim. Não, eles fizeram uma coisa muito boa. Eles chegaram perto dele e falaram, olha, uma bênção, mas algumas coisas não estão no lugar. Nós também temos dificuldade de corrigir as pessoas porque gostamos de ser agradadores. E às vezes, sendo agradadores, impedimos que grandes pregadores possam surgir, porque eles poderiam ouvir, poxa, a sua homilia podia ser um pouco melhor, eu acho que você está falando da cruz, mas você pode ser um pouco mais profundo, olha, sua aplicação ética não é tão boa. Nossa dificuldade em tecer críticas que construam faz com que pregadores bons nunca sejam melhores e mais eficazes. Eu vou pedir que você, no terceiro ponto dessa conclusão, esteja aberto a ser corrigido doutrinariamente. Esteja aberto a alguém dizer assim, cara, tua doutrina não está legal. Coisas que vão te trazer problemas, porque estão fora da construção do Evangelho. Seja humilde. Seja humilde para ser corrigido por pessoas que estão crescendo mais e cresceram mais do que você, talvez por negligência sua ou porque chegaram primeiro na fé cristã. Existem esses dois tipos de pessoas. Algumas cresceram mais porque chegaram primeiro e outras porque correram atrás, se esforçaram, se engajaram, ouviram a voz de Deus, foram muito corrigidas por outras e então chegaram num patamar onde sim, pela graça e pela misericórdia do Senhor, podem te corrigir também. E por último, o Evangelho usa todo mundo. Ele usa o erudito, a mulher, esposa, o homem simples trabalhador. O Evangelho tem espaço para todo mundo ser usado pelo Evangelho, porque o Evangelho, a mensagem de que Cristo salva homens pecadores, como eu e vocês, é a mensagem mais maravilhosa do mundo. E ela precisa ser entendida para ser pregada. Mas para ser entendida precisamos ser corrigidos, construídos e aceitar isso humildemente. Que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo hoje possa estar fazendo barulho no seu coração. Que você possa buscar correção, possa buscar lideranças sábias e profundas doutrinariamente. Que você possa buscar ser discipulado por pessoas, ser construído por elas. Algumas pessoas não suportam ninguém corrigindo elas e insistentemente corrigindo nem pensar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a pensar profundamente sobre tudo que você aprendeu hoje na vida de Apolo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia tem sido grandiosas em nossas vidas. Que o Senhor possa nos instruir a não pensarmos segundo nossas próprias
tentativas de autocorreção. Senhor, sim, nós precisamos ser atentos e nos preservar de errar naquilo que nós estamos aprendendo. Mas, Pai, nos deixe, por favor, essa noite abertos à correção. Nos dê humildade para ser corrigidos. Nos transforme em pessoas que são corrigíveis. É horrível, Pai, lidar com cristãos que parecem já ter chegado a um patamar de que nem sequer suspeitam de suas próprias imperfeições doutrinárias, ou então, Pai, de comportamento. Tem misericórdia, Senhor, que não sejamos incorrigíveis. Que essa noite o Evangelho possa crescer mais e mais em nossos corações e que sejamos pessoas que prosperem na vida, na doutrina e na obra de Jesus Cristo. Que cada um que está ouvindo essa mensagem possa hoje pensar consideravelmente sobre procurar tutoria, discipulado e lideranças e pedir a correção, pedir um olhar um pouco mais profundo, pedir que essa pessoa realmente examine. Às vezes as pessoas não fazem isso, Senhor, porque nós as afastamos, colocando a própria capacidade que elas têm de fazer isso em dúvida. Então, Senhor, que cada um de nós hoje tenha humildade suficiente para admitir que não acertou em todas as coisas e ainda tem muita correção para ser feita. Que os pais ouçam os filhos ouçam seus pais, se mutuamente eles puderem ser mais capazes de corrigir doutrinariamente. Que o Espírito Santo de Deus, que enviou, transformou, corrigiu e usou Apolo, possa fazer o mesmo conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Jesus Cristo. Forte abraço.